Muito bem, amigos do canal, novamente aqui como de costume, a gente convidando aqui uma pessoa para vir bater um papo com a gente, para agregar aqui dentro do canal. E hoje eu chamei a Renata, minha xará, Renata Barreto, né, para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre a história de carreira dela, suas vitórias e derrotas aí, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento de carreira dela, e aí a gente vai aprender um pouquinho sobre os assuntos com ela. É com você, Renata. Muito obrigado, André. Fico feliz que vocês estejam me dando essa oportunidade e de conversar, né, com essa audiência, independente de onde eles estejam. Como o André me falou, me chamo Renata, eu nasci em Salvador, né, estou falando aqui diretamente da Bahia. Hoje eu moro em Lauro de Freitas, que é a região metropolitana, e eu estava dando risada quando você estava falando sobre as derrotas, né? Parece que na nossa história de vida a gente tem mau hábito, né, de esconder as ditas derrotas. Mas eu vou pegar este ponto e vou linkar lá na frente sobre até a temática hoje, quando a gente fala de neurociência. Então, lembre-se que a derrota, graças a Deus, existe para fazer parte das suas vitórias. Em relação à minha trajetória, assim, eu gosto de dizer que eu comecei apaixonada pela educação por causa da capoeira. Eu comecei a fazer capoeira, né, aos 13 anos de idade, e logo me apaixonei por essa arte. Aqui em Salvador a gente fica brincando, né, que a cada esquina tem um capoeirista, né, porque a capoeira nasce aqui, né, tem os principais expoentes, né. E por volta dos meus 14 anos comecei a trabalhar com projeto social, e aos 16 eu vou dizer que foi assim um momento chave que eu falei, é por aí que eu quero criar minha vida. Quando é que foi isso? Eu estava nesse projeto social de capoeira, onde eu resido aqui em Lauro de Freitas, e tinha muito tempo que uma menina não estava indo treinar, né. E aí eu, no meu auge dos meus 16 anos de idade, né, achando que eu podia salvar o mundo apenas com minha boa vontade, fui atrás dessa menina, né, na comunidade, né, peguei os meus outros estudantes, meus colegas e fomos. Procurando colibri, que era essa menina, cadê colibri, cadê colibri? Quando eu cheguei lá, de repente encontrei colibri, uma menina baixinha, franzina, né, quase não chegava na altura do meu umbigo direito. E perguntei, colibri, cadê você? Onde é que você está? Não está indo mais treinar? E ela olhou assim para meu rosto, né, de uma maneira muito tranquila e falou: Pro, eu não estou indo treinar porque meu padrasto chegou bêbado em casa e tocou fogo no meu barraco comigo e minha mãe dentro. Só que, André, ela falou isso parecendo que estava me dando bom dia, mas ela não estava me dando bom dia. Ela estava contando um fato, que naquele instante eu parei, refleti assim durante um tempo e me perguntei o que, é que eu estou fazendo nessa encarnação. Foi assim o momento que eu me vi no mundo, né? Não, e em determinado momento eu falei, poxa, eu tenho pais amorosos, tenho um irmão mais velho, estudo nas melhores escolas, nunca me faltou comida, não sei o que é sentir frio. Então, naquele momento, aos meus 16 anos de idade, que eu estava prestes a fazer vestibular no outro ano, falei, vou trabalhar com educação. E na época, eu optei por fazer o primeiro vestibular em educação física, porque eu queria seguir a trajetória com a capoeira e estava tramitando uma lei que para você dar aula de capoeira, você precisava fazer educação física, e eu não queria perder essa oportunidade. E aí eu fiz educação física. E, prontamente, no primeiro semestre, mais uma vez, a vida me oportunizou a me apaixonar pela educação, porque dois professores meus que eu nunca vou esquecer, que é Bahia e Torinho, eles me apresentaram três educadores, Anito Teixeira, Daci Ribeiro e Paulo Freire. A partir dessa mistura, eu falei, é isso aí que eu quero fazer, é assim que eu vou transformar a humanidade. E aí terminei o curso de Educação Física, eu ia sair muito nova, né, da faculdade, eu ia sair com pouco, entre 20 e 21 anos, e aí meus professores, que foi Torinho, falou, não, você está muito novo para o mercado de trabalho, você vai começar a ganhar dinheiro, não vai dar certo não, você vai fazer pedagogia. Meu, que ousadia, vai dizer o que eu vou fazer, você vai. Me inscreveram no vestibular de pedagogia. Detalhe, passei, e aí eu comecei a cursar pedagogia também. E foi aí que eu me vi mais apaixonada, pensando em abrir minha escola, envolvida, queria seguir a carreira acadêmica, queria me espelhar em Marie Curie, continuar meus projetos sociais. E nesse meio do caminho, no meu último ano de pedagogia, era sempre um ano que você ia fazer o TCC, né, que eu trabalho em conclusão de curso, chegou um professor dentro do departamento de educação que era um pouco diferente da área de educação que a gente estava acostumado. E ele foi lá dar projeto de pesquisa. E ele, colocando no quadro, a primeira fala dele foi: não espere de mim que eu ensine a BNT.
A ABNT, vocês olham o manual e aprendem. Eu vou ensinar vocês a pesquisar. Aí, esse é o cara. Esse é com quem eu quero trabalhar. Aí eu fui e falei, professor, eu quero que você me oriente. Ele me olhou assim, eu nunca esqueci, com a sobrancelha levantada. Eu só oriento quem trabalha ciência das redes completas. Aí eu, ciência das redes completas, no departamento de educação. Fiquei curiosa para saber, né? Mas o senhor não foi orientando de Terezinha Freud, né? Ele foi. Eu falei, mas como assim? Ele, então, qual é a história desse professor? Ele, na realidade, era um cientista da computação que caiu errado no departamento de educação quando ele foi transferido da UFS, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, para a UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia. E aí, locaram ele no departamento de educação de forma errada. Foi um engano. E qual era o único componente curricular que ele teria aderência, sendo cientista da computação? A pesquisa. Nessa época, eu estava querendo fazer mestrado. Ou seja, ele também se orientava a estudar ciência das redes complexas. E, obviamente, ele... Você quer que eu te oriente? Eu falei, claro. Então, estude um ano no meu grupo de pesquisa, aprenda, aí eu te oriento. E prontamente foi aí que minha vida começou a encaminhar para a área de modelagem computacional. E foi aí que eu fui fazer o mestrado com ele em modelagem computacional, né, que é a teoria das redes complexas. Só que o interessante, e eu acho que isso tem muito a ver com a própria neurociência que iremos abordar, e sobre como utilizar a inteligência artificial, e como isso faz parte da nossa vida, só que a gente ainda não percebe, é que as pessoas sempre me perguntavam, você mudou de área? Você não fazia educação física? E agora foi para pedagogia? E agora está fazendo mestrado em computação? E eu achava engraçado que na minha cabeça era tão clara a conexão dessas áreas. E eu, volta e meia, eu tinha que me justificar. E isso me deixava intrigada. Eu falei, será que eu penso assim? Será que as minhas experiências de vida me formaram? Será que a capoeira, por ser uma arte que envolve tantas artes, modulou a forma como eu vejo o mundo? E eu consigo encontrar conexão sobre isso? Então, eu comecei a ficar curiosa sobre como o cérebro interpreta. Então, eu segui, fiz o mestrado, fui fazer um doutorado também na área. Na época da pandemia, resolvi fazer um outro mestrado em ensino e filosofia e história da ciência, meio que só por diversão, porque na época da pandemia, e já finalizando a nossa história, para a gente adentrar o nosso tema, eu estava querendo fazer algo para novamente ajudar as pessoas na época da pandemia, e eu comecei a programar um jogo, apenas usando boa lógica, sem utilizar uma linha de código. Entendi a lógica de programação, mas eu estava usando um software chamado RPG Maker, que eu usava muito na época da adolescência para fazer meus jogos de RPG. E ele simplesmente utiliza como se fosse uma linguagem de blocos, sem os blocos, mas por eventos, usando lógica. E quando eu estava fazendo o jogo, eu tenho uma filha, e agora você já sabe, que se chama Sara, hoje vai com 8 anos. E à medida que eu estava desenvolvendo o jogo, eu estava olhando para ela, e ela, por volta dos seus 4 anos, estava fazendo os mesmos processos que eu estava fazendo na hora do jogo, só que compatível com a idade dela. Ela estava separando os brinquedos nas ações dela, classificando, escolhendo constantes, e eu estava fazendo a mesma atividade, entre aspas, isso eu acredito que vocês entendam, só que na minha idade adulta, na época, com 30 anos. Hoje eu tô com 33. Então eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. E foi a partir desse momento que eu comecei a me dedicar ao pensamento computacional. Então, prontamente, eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fui atrás de saber como é que Piaget e Vygotsky Vallon, que era a minha base teórica da psicologia cognitiva, principalmente quando a gente fala de Piaget, para falar sobre esse desenvolvimento e como isso interagia com programação. Quando eu fui buscar na internet, em português primeiramente, na minha língua materna, eu vi que as pessoas pegavam muito Scratch, pegava a cultura Make e falava que era robótica, e uma programação com Arduino. Falei, beleza, mas não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que a galera mistura educação e pedagogia com esses temas. E eu procurei em português e não achei tantas referências. Ficava muito no jogo digital, nas mídias, e muito em robótica. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Fui buscar, obviamente agora em inglês, né? Fui nos principais bancos de dados. E aí foi aí que eu conheci o pensamento computacional. Apesar que o pensamento computacional também muito atrelado à ideia de programação, dos currículos voltados para as tecnologias, mas aí eu consegui ver um pouco mais. Então, eu me lembro assim, comecei a estudar todos os currículos que até então existia, que era tinha um relatório muito bom da Inglaterra, de Singapura, aqui no Chile,
no Canadá, nos Estados Unidos. Eu comecei a ler tudo o que era possível, mas mesmo assim faltava um pouco de neurociência. Faltava sobre a psicologia, faltava pedagogia. Aí sabe como é aquele meme que eu falo para os meus alunos que explode assim a cabeça? Pronto, foi exatamente isso que eu falei. Tem uma onda que está nascendo e eu não estou vendo as pessoas surfarem. E aí eu comecei a ver essa transição com começar a falar de computação desplugada, né, que a gente pode trabalhar a computação de forma desplugada com jogos. Mas eu falei, mas ainda falta um educador meter uma mão maior nisso, né, como a gente fala. Aí eu comecei a perceber que quem se era apaixonado por esse assunto, geralmente era da área de exatas, e não tinha tido uma formação robusta e nem uma experiência em sala de aula com educação, e quem tinha uma experiência com educação e formação em sala de aula não queria se envolver com esta parte. Ficava assim, ai, mais uma coisa para aprender. Eu falei, tá vendo o universo? Eu sabia que fazer educação física, pedagogia, mestrado, doutorado em modelagem computacional ia fazer sentido. Eu sabia, era exatamente porque eu tinha toda a experiência de sala de aula, porque desde que comecei a dar aula de capoeira aos 14, eu nunca mais parei. Hoje eu tô com 33, então aí são 19 anos em sala de aula, desde EJA, a ensino superior, a fundamental 1, 2, educação infantil. E ao mesmo tempo, meu lado nerd, né, meu lado gamer que nasceu, me deu todo esse suporte, aporte para estar falando de tecnologia. Então, isso foi a grande virada de chave. Eu comecei a estudar o pensamento computacional e debrucei ainda mais sobre a neurociência. Por quê? Porque a gente sempre fala, precisamos aprender de tal forma, precisamos fazer metodologias ativas, né, que é uma forma como a gente pensa a nossa sala, mas a pergunta é, você sabe como você aprende? Aí fala, não, eu aprendo melhor lendo. Não, isso aí é o meio. Mas assim, como é que você faz para aprender o que você está aprendendo? Como é que essa informação se estrutura e armazena ao ponto de você não esquecer e memorizar? E quando a gente pergunta e indaga as pessoas, geralmente se ouve isto. Eu gosto mais de ler e ver vida. Beleza, isso aí é o meio, mas ainda é como é que após você ler e ver vida, isso aqui fica em você? Então foi aí que comecei a perceber o pensamento computacional como uma possibilidade de saber pensar, a gente pegar nosso cérebro e saber, eu quero fazer isto, e é por este caminho. Comecei a ver a neurociência como uma base para poder, de maneira didática, explicar às pessoas como, né, se constituir, né, como constituir esse aprendizado. E hoje, que foi a bola da vez, né, quando explorou a inteligência artificial, e principalmente o ChatGPT, por mais que pareça agora chover numa olhada, não é. A maioria das pessoas hoje conhece ChatGPT e fica numa superficialidade. Então, eu falo ChatGPT porque ele vem da Playground, que era onde eu brincava, antes de ir para a OpenAI e se tornar o ChatGPT. E a inteligência agora artificial vem e existe um grupo de pesquisadores que eu respeito e gosto, que temem a morte da criatividade humana. E aí eu tenho lido muito sobre isso. Só que eu estou de um outro lado, eu não vou nem falar do outro lado, eu acho que ninguém está contra, né? Mas eu estou levantando um novo estudo que eu acredito que, se bem utilizado, ou seja, eu me conhecendo, neurociência, e eu conhecendo o que eu quero com a inteligência artificial, muito pelo contrário, eu vou potencializar aquilo que eu já sou. E a primeira analogia que eu faço é um carro. Ele é a potencialidade das suas pernas. Você se coloca um móvel e anda mais rápido com o carro. Você prefere andar de carroça? Prefere andar a pé? Eu prefiro, a depender do que eu preciso, andar de carro. Uma mensagem no WhatsApp, que hoje é a coisa mais fácil é falar com alguém e mandar uma mensagem. Ele é uma extensão da sua voz. Você prefere gritar? Mandar uma carta? Pombo correio? Não. Isso é tecnologia a nosso serviço. Mas o que vai decidir se é para o bem ou para o mal é como eu utilizo. Eu ainda bato muito nessa tecla. Porque eu acredito que a fonte da força é neutra. É a gente que vai direcionar esse caminho. Então, André, acho que inicialmente, né, é um bom início. Assim, fique à vontade de fazer uma pergunta, ou se quiser, eu posso também seguir um pouco adiante. Né, realmente entra nessa discussão, né, do chat GPT, e é muito que até ontem os alunos estavam falando comigo, né? Até quando a gente vai precisar fazer o TCC sabendo que a gente vai fazer o TCC com o chat GPT? Ou perguntam assim, qual ferramenta que você utiliza para detectar que foi um plágio de chat GPT? Eu falo, ó, pessoal, se vocês já estão querendo usar o chat GPT para criar o seu TCC, então nem começa.
O chat GPT é para ajudar vocês a terem os sites, disposições, entender onde fica a informação, ou ter alguma ideia para você capturar ali. Opa, ó, o chat GPT me deu essa mensagem, puxa, ó, não lembrava disso. Aí você transcorrer e desenvolver a temática. Então, se você já está usando o chat GPT já para ele transcrever o texto completo para você, você já começou errado, né? E é bem esse conceito, né, da quebra de paradigma, como que eu vou usar a ferramenta. Você citou bem da questão do carro, da tecnologia, do WhatsApp, e na minha geração, eu sou um pouquinho mais velho que você, a gente tinha a dificuldade de pesquisa, a gente para pesquisar, ou tinha que ir em outra cidade pesquisar, ou tinha que pesquisar em livros, ou acervos, muitas vezes, que estavam lá, armazenados lá, e dificilmente você encontrava algo atualizado, né? Você encontrava ali coisas que já estavam transcorridas, porque foram publicadas em papers até voltar para a faculdade, ter ali a disponibilidade para os alunos, no mínimo levava um ano. Então você já não tinha tanto essa disponibilidade. E hoje a gente tem a disponibilidade do paper, acabou de publicar, você já tem ali o acesso já, né? Então você já tem o universo, né, de informações e atualizações que te auxiliam a ser mais inovador, a buscar algo mais atual, mais condizente com a realidade e trabalhar em cima desses assuntos. Olha que coisa bacana, né? Hoje, eu pedi aqui, hoje eu trabalho aqui, isso eu acabei não falando, hoje eu trabalho na escola que eu terminei meu ensino médio. E eu gosto de dizer assim, porque assim, vou contar esse lado aqui até mais baixo para vocês. E pode ter algum aluno me ouvindo. Eu fui expulsa de uma escola, no meu primeiro ano colegial. Aí você pergunta, Renata, você tirou alguma nota baixa na sua vida? Você foi para alguma recuperação? Nunca. Renata, você abriu o caderno para fazer anotações? Só os meus desenhos e meus mapas mentais. Eu tinha uma facilidade para aprendizado. Renata, você desrespeitava o professor? Nunca. Jamais. Até hoje, meus professores, no meu sexto, sétimo e oitavo ano, que é a nossa quinta, sexta, sétima série, se comunicam comigo. Mas eu tinha uma dificuldade, digamos assim, de compreender a escola que eu vivia, que é igual à escola de 100, 200, 300 anos atrás. E, por coincidência, a gente ainda reproduz o mesmo molde. Existe uma, um conto que diz: se alguém do passado vier agora para exatamente 6 de 6 de 2024, ele provavelmente não vai reconhecer para nada, mas uma universidade, uma sala de aula, ele irá. Então, nos cabe, chega a me arrepiar, nos cabe uma reflexão. E aí, essa escola que eu terminei meu ensino médio me acolheu na minha individualidade, compreendia quem era a Renata e me deu vazão. Aí aconteceu tudo aquilo que eu falei para vocês em relação à universidade, faculdade, e eu volto. Hoje aqui eu sou liderança de projetos, trabalho com a coordenação, né, do grupo Perfil, né? E eu pedi para estar em sala de aula, eu estava só no sexto, nunca deixo de estar em sala de aula, gente, porque é muito fácil você estar num cargo de liderança e dizer para o outro que ele deve ou não fazer em sala de aula, com 30 alunos, 40 alunos, diversos contextos diferentes. Então, eu faço questão de estar em sala de aula para que minha teoria, no mínimo, abrace a prática, para poder ser verdade, que é isso que sustenta as coisas. Então, eu estou com o meu sexto ano, só que aí me deu a oportunidade de eu pegar o nono ano, inclusive é uma turma que eu sou apaixonado. E eu vou dar um componente curricular aqui, que é inteligência artificial, criatividade e inovação. E hoje foi o primeiro dia. E a primeira coisa que eu coloquei lá no nosso quadro foi, só tinha 2 slides. ChatGPT e criatividade. E os 3 pilares que hoje eu estou estudando, que eu estou chamando os 3 pilares da criatividade. Que são, é importante, associação de ideias, pensamento divergente e flexibilidade cognitiva. Eu trouxe isso para os estudantes porque quando você chega para alguém e fala, André, o que é uma pessoa criativa? Aí, vamos fazer essa brincadeira. André, o que é uma pessoa criativa? É bom que o pessoal de casa vai fazer isso também. O que é uma pessoa Bom, que criativa? pensa fora da caixinha, né? Pronto. Dá uma sugestão diferente de todos aí. Então dá uma sugestão diferente, pensa fora da caixinha. Como eu me torno criativo? Aí é boa pergunta. Desenvolvendo, né? Treinando, Treinando o quê? capacitando, formas diferentes de pensar, de fazer. Boa. Você está vendo que a gente identifica o que é criatividade no outro, mas aí quando eu me pergunto,
beleza, como é que eu faço para ser mais criativo? Aí foi aí que eu comecei a estudar. Falei, rapaz, sabe aquela sensaçãozinha que eu tive lá atrás do pensamento racional? Eu tô com essa sensaçãozinha de novo, assim, é como se minha alma me vibrasse. Falei, tá aí. A gente sabe o que é, a gente consegue perceber a criatividade, mas quase não nos perguntamos como é que eu faço para ser criativo. Aí, quando a gente aprofunda um pouquinho, você traz essas ideias. Pensar fora da caixa, dar soluções. Aí a gente aprofunda de novo. Beleza. Como é que eu faço para ser uma pessoa, então, que pensa fora da caixa e traz soluções? Aí a gente começa, ah, é, e aí, como é? Como é que eu me faço, eu me torno uma pessoa que pensa fora da caixa? Pergunta, André, tempo. Né? Treinando, capacitando, lendo, desenvolvendo a massa mesmo, né? Tá isso, lendo, desenvolvendo, mas assim, lendo o quê? Qualquer coisa? O que eu vou ler? Eu vou desenvolver o quê? Uhum. Eu só desenvolvo alguma coisa que eu sei, mas ok, desenvolver o pensamento fora da caixa, como é que eu desenvolvo? Qual é o método? Qual é o procedimento? Aí eu falei, não, é aí que eu vou entrar. E aí eu lendo algumas coisas e conversando muito com o ChatGPT, porque ele não me julga, eu posso botar as ideias mais aleatórias e eu peço só para ele ser bem criterioso e me guiar no sentido de debater comigo. Ele que me ajuda. E aí eu pensando, eu falei, pô, o que ocorre em mim que eu falo, não, eu preciso desenvolver isso para me tornar criativo. E aí eu encontrei, né, no sentido, só para não errar, que eu deixo até aqui aberto, deixa eu ler aqui, e é assim, os pilares, que é o que eu estou escrevendo agora, né, os pilares sobre a criatividade no sentido dos processos cognitivos. E aí eu cheguei em 3 pontos, André. O primeiro é a associação de ideias, me permitam ler o conceito. A associação de ideias refere-se à capacidade de conectar conceitos ou pensamentos aparentes, não relacionados, para formar novas ideias. Este processo é crucial para a criatividade, pois permite a geração de soluções inovadoras de insights originais. Ou seja, o primeiro pilar no sentido cognitivo é associação de ideias. Qual seria o segundo pilar? Pensamento divergente. O pensamento divergente é um processo de gerar muitas soluções possíveis para um problema aberto. É um componente essencial da criatividade porque envolve a produção de ideias originais e variadas. O pensamento divergente é frequentemente medido por tarefas que avaliam a fluência, né, o número de ideias, a flexibilidade, variedade de categorias de ideias e a originalidade, né, novidade das ideias. E a flexibilidade cognitiva, que é o último pilar que até então eu tenho estudado. Lembrando, não é uma ordem, tá? É só uma forma didática que eu estou falando para vocês. A flexibilidade cognitiva é a habilidade de mudar entre diferentes conceitos ou perspectivas e adaptar-se a novas informações do ambiente. Esta habilidade permite que os indivíduos pensem de maneira não linear e explorem múltiplas soluções para um problema. Estudo mostra que a flexibilidade cognitiva está associada ao pensamento criativo, permitindo que as pessoas se adaptem às suas estratégias e abordagem conforme necessário. Veja que agora, André, temos um ponto a ser explorado. Então, se eu estou dizendo que os processos cognitivos da criatividade são esses 3 pilares, agora eu posso preparar minha aula, seja para alguém ou para mim mesmo, que explore esses 3 pilares. Eles andam como? Obviamente entrelaçados. Mas você pode ter, não, vou fazer uma atividade que eu crie bastante associação de ideias. Que a brincadeira com minha filha pode ser assim, pato e quadro amarelo. Vamos, Sara. Eu falo um, aí você falou, pato pode ser amarelo, o quadro é próprio amarelo. Aí você, o formato do quadro, se for quadrado, parece o bico do pato. Veja, isso é uma brincadeira, mas você está estimulando coisas totalmente um quadro amarelo com um pato. Eu estou estimulando a associação de ideias. E assim por diante. Você pode criar, veja, isso seria uma atividade voltando mais para a educação infantil, para o Fundamental 1. E não existe momento, qual o melhor momento para se trabalhar a criatividade? Óbvio que quando a gente fala da primeira infância, quando a gente é pequeno, é quando a gente está tendo vários booms neurológicos, várias podas neurais. Mas, graças a Deus, nosso cérebro ele nunca para de aprender, né? Então, a gente pode começar a qualquer momento. Dito isso, eu falei isso para meus estudantes no nono ano. Para quem não sabe, no nono ano está por volta dos seus 14, 15 anos. E comentei assim, quem aqui usa o chat GPT, como eu já tenho intimidade com eles, você coordenador dele, quem aqui usa o chat GPT para colar, para responder uma questão? Aí,
teve uns que já me conhecem, levantaram logo a mão, aí teve os outros mais tímidos, falei, bora, galera, adiantem aí, podem falar, não vou brigar, vocês ninguém me conhece. Aí quase a sala inteira levantou a mão. Aí eu questionei, me diga aí, quais são os componentes que você usa? Ah, a gente usa para fazer, tipo, o professor de ESG, que a gente tem o componente curricular, né? ESG, perguntou assim, o que é ESG? Pelo amor de Deus, em vez de ele me faz essa pergunta, aí eu já anotei mentalmente, ele me faz essa pergunta, eu falei, qual é esse padrão de pergunta que ele está dizendo? É claro que eu botei lá no chat, entreguei para ele, pronto. Aí a outra, eu usei para fazer a redação, a professora botou lá, falar de obesidade, aí pronto, eu coloquei lá, né? Introdução, 2D2, né? Desenvolvimento 1, 2, conclusão. Aí, isso. Aí eu falei, qual é? De história. Teve uma pergunta lá, chata de história, cheia de informação, não fazia muito sentido, era quase decorar tudo. Pedi pro chat. E aí, conversa vai, deixei eles falarem bem. Aí eu perguntei, e na área mais de exatas, química, física, vocês usam? Não, aí não, a gente não usa. Aí eu perguntei para ele, por que não? E aí, foi uma primeira reflexão. Por que para a área de química, física, matemática, eles não estavam usando para pescar? E para a área de mais humanas, estavam? Aí teve uma aluna que falou assim, talvez porque as perguntas são mais bobas, são mais diretas, é quase um sim ou não. Eu falei, pois bem. Então, talvez é como as perguntas, aí, infelizmente, a gente cai um pouco na responsabilidade, como esse professor também está elaborando a sua forma de, entre aspas, avaliar. Então, é o primeiro alerta. Se nós, enquanto docente, não repensarmos como a gente está querendo que os meninos se desenvolvam, eu não estou querendo fazer a vontade deles. Eu estou até pensando na gente. Acabou a fase de quanto é 1 mais 1, respostas diretas, sem uma verdadeira reflexão. Porque senão a IA vai fazer isso mesmo, que é um trabalho maçante, chato. E aí eu comecei a indagar eles. E aí vem uma outra reflexão que cabe a todo mundo, né? Que você falou aí do TCC dos seus estudantes, que eu falo isso também para a minha galera daqui, quando eu estou falando de ensino superior. Há uns 20 anos atrás, celular não era tão popular. 20, acho que 20 não era tão popular, uns 23, 25 anos. Quem tinha, né, inclusive tinha uns até mais antigos com antena, era coisa mais difícil. Com o passar do tempo, eu lembro que meu pai tinha um desse, um Nokia, nunca esqueci isso. Com o passar do tempo, hoje em dia, se você quebrar o celular, a depender de onde, se poder aquisitivo, você tem até uns 10 reservas. Ou seja, aí alguém falou, agora massificou, tá popular, pronto. Então, celular é alguma tecnologia que está na palma da mão, computador, em forma de celular, beleza? Vocês acham mesmo que daqui a uns 2 anos, como é que vai estar o chat GPT? Porque eu falo assim, porque é o que está mais próximo deles, o que se fala de IA. A inteligência artificial vai estar onde? Vai estar também na mão de todo mundo. Eu falei, pois é. Então vamos lá? Se vai estar na mão de todo mundo, aí de repente você está lá no mercado de trabalho, daqui a uns 3 anos, que é mais ou menos como vocês vão, né, para a universidade, mercado de trabalho, estágio. Tem uma pergunta, e aí todo mundo tem acesso ao chat GPT. Se você copiar e colar a resposta do chat GPT, mas seu amigo aqui do lado fazer as inferências dele, colocar a personalidade dele, a criatividade dele, que vai ter mais chance de conseguir um emprego ou qualquer coisa do gênero. E todo mundo apontou. Fulano. Eu falei, pois é. Vocês estão entendendo que não adianta ficar nessa queda de braço? Por que pescar, galera? No meu tempo, a gente arrancava a folha do livro. A gente copiava no papel, na mão. Antes de mim, com certeza, faziam de outra forma. Antes de mim, se duvidar, levava a enciclopédia Barça. A gente vai explicar o que é a enciclopédia Barça para eles. E assim por diante. Ou seja, veja que nós estamos falando do ser humano o tempo inteiro. A diferença é que realmente está muito mais fácil. Mas continua sendo uma ação do ser humano. E foi aí que eu comecei a fazer um paralelo sobre inteligência artificial e a criatividade. Então, eu estou arriscando dizer que a gente falou que hoje em dia tem hard skill, soft skill, people skill. Hoje em dia tem um bocado de substantivo com adjetivo para falar sobre habilidade. Mas se eu poderia apostar aqui, deixando registrado em uma que eu sei que vai ser a mãe de todas, vai ser a criatividade. A criatividade enquanto competência, porque competência é habilidade aplicada. E aí é este grande lance, né? Como eu vou perceber a minha criatividade, como eu vou explorar para realmente me tornar criativo e a partir dessas inteligências artificiais eu potencializar isso. Um exemplo que eu dou, eu gosto muito de escrever poesia. Eu tenho um lado bem introspecto, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Ninguém acredita e geralmente dá risada nessa hora, tá vendo? É isso, mas é a verdade. E tem uma amiga minha que fala que eu sou a pessoa mais extrovertida e introvertida que ela conhece.
Mas, assim, apesar da minha habilidade para escrever poemas e poesias, eu não consigo musicar. E eu sempre tive vontade de musicar. Existe uma inteligência artificial que se chama Suno.io, que consegue musicar minhas letras. E hoje, e de forma óbvia, é profissional, mas próximo do que eu imaginava, melhor do que eu. Eles vão estar muito mais na frente, porque ninguém vai tirar a expertise e a vivência. Galera, na vida é isso, então as EAs só vão potencializar aquilo que você já é. Vai ser praticamente que é musicista, que utiliza a inteligência artificial para fazer música, mas o legal é um pouco sobre isso, de como utilizar a IA para potencializar aquilo que eu sou, entende? Vai lá, André, porque tu não fala, não me importa. Não, foi legal você colocar vários pontos aí. E aí, conforme você foi falando também, foi questão da. Eu me lembrava bastante, quando eu estava ainda em indústria trabalhando, da questão da solução de problemas, né? Que a gente tinha muito assim, né? Do plano de ação, a partir do ponto que a gente tem um problema, o efeito tal, e aí identificar as causas daquele problema, e daí começava o famoso brainstorming, né? Aí aquela tempestade de ideias falando aí, e muitas vezes os mais criativos é que conseguiam as melhores soluções, né? Porque daí pensavam realmente ali diferente de todos ali, ou fazer realmente uma equipe multidisciplinar com vários pontos de vista assim das pessoas, das formas com que como que um engenheiro com seu pensamento analítico ali pensa, um administrador está pensando, um responsável pela segurança está pensando, e aí cada ponto de vista vai encaixando para tornar realmente uma solução mais eficaz possível, né? E aí tinha muito isso, né? Que às vezes a pessoa ficava quietinha ali, só observando, e de repente ela tirava, né? Aquele coelho da cartola e respondia uma grande problemática nossa ali, e realmente tornava aquela solução mais assertiva. E quando muitas vezes alguém queria só pôr assim, de forma top-down ali, alguém, vamos resolver logo esse problema e pôr para rodar. Aí o que acontecia? Passava 2 semanas, já acontecia o problema novamente. Então era muito isso, né? De como entender o problema, como fazer realmente essa percepção da análise completa, ter vários pontos de vista e fazer as conexões, né? De tudo, todas as ideias, como fazer realmente se entender e buscar um lado criativo para que não fosse mais do mesmo, né? Olha que legal. Você, não sei se você percebeu, não sei se foi intencional, mas tudo que você relatou nessa história é exatamente os pilares da criatividade. Associação de ideias. Pessoas de pontos de vista diferentes, então vão trazer elementos diferentes e aí a gente faz uma associação que parece não dar em nada. Aí você traz a flexibilidade cognitiva, que é aquela pessoa que está disposta a se perceber de vários pontos, tende que a solução a partir daí sai algo melhor do que aquela que quer fazer, é isso aqui, acabou e vamos nessa. E a última é justamente esse pensamento divergente. É você, o brainstorming nada mais é do que isto. Uma forma de você trabalhar é um pouco isto, é fazer essa tempestade, essa chuva de ideias. Então, veja, nós executamos os 3 pilares da criatividade, mas não sabemos. E é essa chave que eu quero virar. Porque também não adianta eu fazer de forma não intencional. Não adianta, eu preciso fazer de forma intencional. Quando eu falo de pensamento computacional, a mesma coisa. Existe o jargão que quase se fala. Pensamento computacional são 4 pilares. É composição, pensamento algoritmo, abstração e padrão. Eu estou em inglês a palavra como é? Reconhecimento de padrões. Esses são os pilares do pensamento computacional que nasce lá na década de 40 e 50, junto com os cientistas da computação. Pronto. Isso são 4 pilares para solucionar um problema. Foi assim que ele surge. Só que se eu compreender que eu tenho isso em mim, eu consigo utilizar de forma intencional, como se fosse uma forma de pensar. De realmente, em determinado momento, eu falei, não, vou focar nisso aqui,
de reconhecer um padrão, que aí eu já faço, e aí que vem a viagem, André, que é o que eu estou tentando buscar. Se eu tenho em mim já o reconhecimento de padrão, e como uma forma de pensar, reconhecer padrão, de certa forma, é você fazer uma associação de ideias. E é aí que eu estou fazendo o cruzamento. Ou seja, à medida que eu faço o pensamento computacional enquanto processo cognitivo para solucionar um problema, eu estou trabalhando diretamente a minha criatividade. E aí, vou botar mais uma cereja no bolo, e eu sei que talvez embole. Dentro da neurociência, existem 4 pilares, que a gente define como atenção, engajamento ativo, feedback de erro, por isso que eu falei da derrota, feedback de erro e consolidação. Então, para você aprender qualquer coisa, você precisa passar por esses 4 pilares. Agora, se é lendo, ouvindo, assistindo, mão na massa, aí é outra história. Mas se você aprende lendo, você vai ter que ter atenção, vai ter que se envolver de forma ativa, vai ter que ter um feedback, seja do material de alguém, vai ter que ter uma prática. Então, a grande questão é como eu misturo esses 3 itens, o pensamento computacional, a criatividade, porque o pensamento computacional entra como um componente curricular, se tratando de escola, como uma desculpa para explorar a neurociência, uma desculpa para se explorar a criatividade. E como esses 3 podem, né, se encaixar. Então, é aí que eu quero chegar. E aí vem como esse arcabouço por detrás a inteligência artificial para potencializar isso e facilitar o processo. E como é que eu tenho essa experiência? Experimentando. Eu arrisco dizer que a capoeira, principalmente que eu fiz até os 29 anos, eu só parei de fazer assim porque meu professor viajou para a Grécia antes da pandemia e eu botei uma prótese na cervical. Então fiquei 9 meses acamada, né? Então foi um momento de muita reflexão. Então a capoeira me permitiu ver o mundo de outra forma, porque ela é jogo, ela é dança, ela é autoconhecimento, ela faz instrumento, ela faz você tocar, cantar, criar músicas, interpretar. Então me constituí assim e eu consegui transpor isso para minha vida. Eu não consigo não ver a vida dessa forma. O meu natural é ser assim. Ah, mas eu também gosto disso assim. É possível, porque você tem a capacidade de mudar neuroquimicamente o seu cérebro para ser também dessa forma, caso for o seu desejo. Ou caso você queira qualquer coisa do tipo. A ideia é a prática. Lembra das derrotas, que as pessoas não gostam de falar das derrotas? Olha que engraçado. No cérebro, né, quando a gente fala de feedback de erro, é justamente o erro que faz você reorganizar a sua estrutura para avançar. E a gente tende a condenar isso. Eu morro do coração, principalmente quando a gente fala de provas. E aí a criança tira a nota 1, 2, aí tá, chora, se acaba. E no fundo a gente sabe que é uma prova que não prova nada, absolutamente nada, porque a gente ainda vive no país, pelo menos tratando de Brasil, que o foco é vestibular. E que em breve, graças a Deus, eu sei que vai ser chacoalhado todas essas estruturas. Graças a Deus existe o erro. O erro ele te permite literalmente acerto. Parece jargão, mas eu falo isso para qualquer pessoa. Agradeço o erro. O erro te constitui. Ele é natural, ele não é anormal. Ele é natural. E veja, a gente é tão bonzinho com as IAs, né? Eu fico brincando. Se você está treinando uma IA para identificar imagens, aí você mostra a imagem e pergunta para ela o que é. É uma imagem de um gato. Ela fala, cachorro. Você fala, não, IA. Aqui é um gato. Aí você mostra a imagem de um gato. Ela, o que é isso? Ela, cachorro. Fala, não, Iá, aqui é a imagem de um gato. Aí você mostra agora a imagem de um cachorro. Por ela ter errado antes, agora ela acerta. Nós temos uma paciência com as inteligências artificiais e maltratamos tanto quem está do nosso lado. Óbvio, existe aquele erro de aprendizado e aquele erro por negligência. Estou falando de coisas totalmente diferentes. Um eu erro porque eu quero, pela minha falta de compromisso, eu não vou entrar nessa questão. O outro eu erro porque realmente faz parte do processo. E que bom. E quando a gente fala de derrotas, eu fico brincando, porque teve umas situações assim, este ano especificamente, e aí minha mãe falou assim, poxa, Renata, você desistiu de algumas coisas. Eu falei, realmente, mãe, eu desisti de algumas coisas, mas não desisti de mim nem de meus sonhos. O que eu deixei foi porque eu precisava tirar esse peso para poder ir mais adiante. Então, é esse feeling, André, que a gente tem que perceber de o que realmente eu estou deixando, e olha que para mim é bem complicado deixar coisas no caminho, que não faz parte daquilo que eu estou almejando, e aí compreender que isto faz justamente o seu crescimento, e no sentido neurológico, para a gente não escapar do tema sobre neurociência, é o que constitui a verdadeira resiliência.
É o que eu faço e o que eu resisto enquanto eu continuo no meu objetivo. Seria um pouco sobre isso também. Sensacional. Nossa, que Legal, aula. né? Puf, Legal pra caramba, nossa. Eu fiquei aqui até reflexivo. quando você fica hipnotizado aqui, né? É bem bacana, realmente, muita coisa diferente assim, formas de entender o que a gente faz todo dia, né, Renata? Realmente a gente já faz isso, né? Isso, Mas por que que eu faço tudo isso dessa forma, com essa sistemática? Aí conectou tudo agora, né? Fica muito mais fácil agora. E essa percepção do esportista que você trouxe para o dia a dia também é uma coisa que eu uso bastante. Eu cresci também no meio de esportes, joguei futsal, joguei voleibol. Então eu levo muito isso também para o aprendizado, para a forma de treinar. E assim, por que que você sacava bem? Porque você treinava. Daí como que você sacava bem? Porque você batia errado na bola. Eu falo, não é desse jeito que eu tenho que fazer. Eu tenho que bater mais no meio, eu tenho que bater mais com força. E eu me lembro muito do recado do meu pai. Ele falava assim, filho, a hora que você diminuir um pouquinho a força e colocar um pouquinho mais de habilidade nessa bola, ninguém te pega. é, e, E é usado. e essa é a questão. Eu sou muito apaixonada por esporte, né? Eu joguei futsal, até os 21 jogava profissional. Eu joguei nessa seleção aqui da Bahia de futsal. Fui vice-campeão Uhum, brasileiro. Fico contando isso, parece que minhas histórias são tudo mentira, mas não são. Acredite. E eu falo muito isso sobre a questão do esporte, que a gente pode falar sobre eficácia, sobre eficiência, sobre ansiedade, sobre maturidade, mas você falou uma coisa, André, e eu fico muito feliz que eu tenha conseguido provocar essa reflexão, é sobre o quanto consciente eu estou durante minhas ações diárias. uhum. E é isso que vai fazer diferença em qualquer coisa quando se trata de aprendizado. Viver é aprender. Só que você tem duas escolhas. Você vai ver muito no automático, ou vai viver sabendo o que você está fazendo. Que aí vai cair em outro grande tema da humanidade, a atenção plena. E que eu acho importantíssimo, porque senão você perde a própria vida. E aí eu estava vendo um vídeo de um neurocientista, Stalinês Dehaene, ele é francês, inclusive fez um estudo aqui no Brasil, ele é fantástico, sou fãzaça de carteirinha. No dia que eu encontrar ele, eu vou querer um abraço. E ele estava falando sobre a questão, né, do consciente, do inconsciente. Eu falo aqui porque aqui é o pré-frontal, aqui principalmente onde a gente vai estar questões conscientes, nossas ações mais conscientes. Ele trouxe uma coisa que eu acho interessante e vale a pena a gente refletir também. Quando você está aprendendo a dirigir, né? O cérebro só tem espaço para dar atenção a determinada coisa. Então, no início, quando você está aprendendo a dirigir, enquanto as coisas não estão ainda no automático, você tem que dar atenção na embreagem, na marcha, no trânsito, nas luzes, no cinto. Então, você se desgasta muito, porque o cérebro ele não tem, pelo menos segundo a literatura e até onde eu estou lendo, ele não tem a capacidade de estar em todas as abas ao mesmo tempo. O que ele faz é o seguinte, pense em abas aí de computador. Ele tem uma capacidade tão rápida de processamento que ele fica alternando as abas, mas ele não abre as duas ao mesmo tempo. Então, assim, por mais que não, eu consigo aqui estar no computador e ao mesmo tempo aqui. Não é exatamente assim. É que você tem uma capacidade rápida, às vezes, de processamento, e aí você consegue ficar alternando essas abas, mas o cérebro está atento a uma única coisa. Isso é muito interessante. Ele fala, até o mecanismo do dirigir estar no automático, ele vai estar ocupando espaço. Ocupando espaço. E para você aprender coisas novas, você precisa liberar espaço. Quando você aprender, aí ele vai para o inconsciente, vai para trás, e ele fica operando agora em segundo plano, dando espaço para avançar no conhecimento. Até como se fizesse assim, um alicerce, né? Tipo, fez a base. Só que essa é a grande questão, né, que eu fico me perguntando, né? E aí eu vou aprofundar, e é mais ou menos onde eu parei meus últimos estudos ontem, literalmente. Exatamente o que é isso de inconsciente, exatamente o que é isso de mecânico, né, de automático, né, e até que ponto eu não posso, por mais que seja algo que já tem um caminho, né, trilhado, neurologicamente falando, eu não consigo deixar também mais intencional. É isso que eu quero compreender, né, porque uma coisa que eu estava explicando também para meus alunos é o seguinte, eu tenho um assunto novo, e a gente fala, eu preciso do conhecimento prévio. Isso que a gente está chamando de automático é esse conhecimento prévio. Se eu não tenho esse conhecimento prévio, dificilmente eu vou conseguir avançar. O pessoal está aqui falando sobre ligações iônicas, né? Para falar de ligações iônicas, eu preciso conhecer sobre como é o átomo e o que é elétrons, prótons e nêutrons. Não adianta, porque se eu for deixar para aprender junto com a questão das ligações iônicas, eu vou ocupar o meu cérebro com as duas informações
e não vou conseguir avançar. Então, primeiro, aprende de verdade uma, se tornando ativo, não é só lendo e vendo videoaula e fazendo exercício. E realmente, explica para o colega. Por que explicar para o colega você aprende mais? Porque se o seu colega não entende, você vai ter que encontrar outro caminho para ele entender na hora de explicar. Então, você está criando outro caminho dentro de você, usando associação de ideias, pensamento divergente, flexibilidade cognitiva, para explicar. Então, veja, você está levantando, isso é lindo demais, velho. Ou eu estou viajando muito, ou realmente tem alguma coisa. Você está levantando hipóteses dentro de você para falar a sua tese. E levantar hipóteses é uma forma de você levantar sua criatividade. E isso só estou falando sobre como ensinar química para o meu colega do 9º ano. Então, é sobre esta vazão. Por quê? Se eu aprendi só lendo e ouvindo de forma passiva, tem um caminho. Se me der branco na hora da prova, provavelmente eu vou esquecer, porque o cérebro fala assim, vai morrer. Não pode morrer, eu tô vendo que ela tá numa situação de perigo. Isso nada mais é do que o branco, viu, gente? Vou desligar. O computador, quando aquece, faz o quê? Desliga. O cérebro é inteligente, ele não vai morrer, não, ele vai desligar. Mas, se eu tô na hora da prova e eu aprendi diversos caminhos, digamos que eu fique nervoso, aí o cérebro começa a apagar, né? Mas olha, apagou 2, mas eu tenho 3. Apagou 4, ainda tenho 1. Então, é sobre isso a aprendizagem, né? É sair de uma memória para um salto qualitativo. E aí, a aprendizagem. O que é aprendizagem? A variedade de caminhos para explicar o mesmo processo. Pelo menos assim eu acredito e vivo sobre. Legal. Demais, nossa, muito legal mesmo. Ó, foi bacana o nosso bate-papo, Renato. Agradecer mais uma vez a disponibilidade aí. Nossa, tomara que tenha bastante engajamento, que foi um papo bem bacana mesmo, né? Fazer de tudo aí para. Tomara, eu curti muito, muito, muito mesmo. Não, um assunto muito bacana mesmo. E logo vou querer continuar esse papo aí, assim que você tiver disponibilidade, a gente conversar mais. Vou estudar um pouquinho, né, em paralelo, para a gente ter mais assunto, para a gente poder desenvolver mais essas ideias aí. Depois, se quiser, a gente pode até indicar para o pessoal, a gente pode deixar na descrição, não sei, os links dos vídeos que eu estou assistindo, dos livros, assim, eu quero que quanto mais pessoas se apropriem desse assunto, será melhor, né, para a gente conversar. Então, assim, galera de casa, espero que vocês tenham curtido, eu pessoalmente amei, foi um prazer. André, muito obrigada, acredite, falar sobre educação, transformar o mundo, é o que eu mais amo na vida, eu acho que eu nasci para isso, acho não, tenho certeza. Então, conte comigo aí para o que você precisar, tá bom? Show de bola, obrigado mais uma vez. Boa tarde. Beijo, Tchau, boa tchau. tarde. Tchau, tchau.